Olá, como vai você? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo rápido aqui. Nós vamos falar da aba empreendimento na função viabilidade, tá? Então, você está aqui no seu oferta terreno, no seu dashboard, clica aqui em viabilidade. Aqui tem uma viabilidade salva na minha base de teste aqui. Eu vou editar ela e vou para esta aba aqui, a aba empreendimento, tá? Então, lembrando que a gente tem ponto de interrogação espalhado por toda a ferramenta, né? Então, esses pontos de interrogação explicam todos os campos da ferramenta, tá? Mas é importante também a gente fazer um videozinho para você entender, lembrando que tem uma base de conhecimento aqui, tá? Então, nesse vídeo, na aba empreendimento, o que você faz? Aqui você coloca todas as receitas da sua viabilidade, tá? Então são as unidades imobiliárias que você vai vender. E aí pode ser um lote, pode ser um empreendimento de locação, pode ser um apartamento residencial, uma casa, qualquer coisa que gere receita, você pode colocar aqui, tá? Então, como se trata de unidades imobiliárias, no meu exemplo aqui eu coloquei apartamentos, tá? Então, eu chamei aqui de residencial vertical. Então, aqui ele traz, a ferramenta traz a descrição, a tipologia dessa linha aqui, né, o residencial vertical, a fase 1, a ferramenta aqui, ó, define aqui as unidades, quantidade de unidades, a área privativa, que é a área de venda, né, o valor médio no metro quadrado, o valor final da unidade e o volume geral de vendas. Tá? Então, o volume geral de vendas, para quem não conhece, o famoso VGV, é o total desta linha, quando eu estou falando desta linha, e o total do empreendimento. O que é o total? Total de reais, ou seja, quanto vale o empreendimento. O VGV, volume geral de vendas, representa o valor geral do empreendimento. Tá? Lembrando que na linha eu estou falando dessa tipologia aqui, então aqui tem um VGV de 29 milhões, aqui na tipologia de baixo tem um VGV de 44 milhões, portanto, o total de VGV, o total do valor geral de vendas, o total do valor geral do empreendimento é de 73 milhões de reais. Tá? Se eu for aqui em adicionar, eu coloco a descrição, a tipologia, se é residencial, vertical, horizontal, comercial, lote ou não residencial, quantidade de unidades, quantidade de permutas, e aqui, ó, vale um parênteses aqui, ó, a quantidade de unidades, eu estou colocando o total de unidades desta tipologia, que se eu tiver permuta física, eu também coloco a permuta física, tá? Tem aqui a finalidade dela, pode ser de venda ou locação, tá? A área privativa, ou seja, quantos metros de área de venda tem. O preço pode ser por metro ou por unidade. Se eu colocar aqui por unidade, eu deixo isso aqui travado e aí eu coloco aqui o valor da unidade. Se eu colocar aqui o preço por metro quadrado, ele deixa aberto aqui o valor, a ferramenta deixa aberto aqui o valor do metro quadrado e aqui a plataforma deixa o valor travado. Tá? Eu coloco também a data de lançamento, ou seja, e a data de entrega. Na verdade, ele já vai pegar da estrutura, mas eu posso modificar isso aqui. Então, se eu pegar aqui ó, dessa aba viabilidade, aqui eu informo data de início de vendas e data de entrega de chaves. Portanto, quando eu cadastro uma nova estrutura aqui na plataforma, a plataforma já vai trazer as datas que estão definidas lá na aba viabilidade. Tá? Então, tenho aqui data de lançamento, data de entrega, e aí, se eu editar aqui a tabela, né, então eu tenho as premissas. O que são as premissas aqui? Então eu já defini a quantidade de unidades, tem pergunta se não tem, data de lançamento, data de entrega, área privativa, o valor do metro quadrado, o valor do ticket médio dessa tipologia. Ali já calcula, a ferramenta já calcula já para você, a plataforma calcula para você o valor geral de vendas, tá? Aqui, se tivesse permuta, este VGV já viria descontado da permuta. Aqui ele dá o total, a ferramenta, a plataforma da área total desta tipologia de estrutura. E aqui também ela informa a área computável do terreno. Tá? Então, na premissa aqui, ó, você vai dizer o seguinte, este quadrinho de premissas, o que ele trata? Ele trata o seguinte, se é financiamento direto ou não. O que é um financiamento direto? É quando o próprio incorporador vai ser o agente financiador e ele não vai pegar recurso de terceiros, ele não vai pegar recursos nem de bancos de varejo, nem de fundos imobiliários, ele não vai pegar dinheiro de ninguém, ele vai usar o seu próprio capital. Tá? E isso é muito incomum para empreendimento residencial vertical. Tá? Isso talvez seja mais comum, todo tipo de empreendimento que existe uma construção, né, ou de casas ou de apartamentos, é muito incomum o incorporador não pegar dinheiro de bancos. Tá? Ou seja, não é normal. Então aqui, olha, você tem a distribuição de parcelas pré-chaves, lembrando o seguinte, que a velocidade de vendas não vendo 100% no primeiro dia, no primeiro mês, é muito rápido. Eu vendo esse mês um pouco, mês que vem outro tanto, no outro mês mais um tanto e assim por diante. Então, como é que eu redistribuo a tabela de vendas das unidades que eu vou vender no futuro? Eu fiz uma configuração de tabela de vendas para venda hoje, só que as vendas no mês que vem, como é que eu vou encaixar as prestações pré-chaves? Então, eu tenho isso para o mês que vem, para o mês posterior e assim por diante. Tá? Então, isso se aplica quando eu não tenho financiamento direto. Quando eu tenho financiamento direto, ele deixa aqui ó, sem nada, porque quando eu estou fazendo financiamento direto, eu estou distribuindo a tabela conforme o modelo original. Tá? Agora, quando eu tenho um financiamento direto, quer dizer que eu vou repassar, quando eu entregar o empreendimento, eu vou repassar 70%, 80% dos recebíveis. Tá?
Só que eu tenho que receber esse 70, a diferença disso, né? Se eu tenho lá 30 pré-chaves e 70 pós, como é que eu vou receber esses 30% nas primeiras vendas? Isso aí eu já configuro aqui nessa tabela de vendas, nessa configuração. Imagina o seguinte, que as vendas do mês que vem eu tenho que continuar recebendo 30%. Então eu tenho um mês a menos até chegar à entrega de chaves. Daqui 3 meses, eu tenho 3 meses a menos para chegar na entrega de chaves e eu tenho que receber 30% no pré-chaves. Então, essa distribuição de parcelas ela serve para você definir como você entende que é suficiente para você receber. Existe uma explicação aqui, ó, tá? Que o remonta fluxos pré é o mais usual, ele não é nem agressivo nem conservador. O acrescenta a primeira parcela é super agressivo e o acrescenta no final é super conservador. Existe um vídeo com uma tabela explicando os 3 tipos de tabela aqui recebíveis que é muito importante você assistir para você entender essa distribuição de parcelas. Tá? O sistema de amortização aqui é price, então toda dívida que o incorporador está fazendo financiamento direto no pós-chaves, né, que aí ele pode cobrar juros, exceto em loteamento. Então, loteamento ele vai considerar início de juros também no momento da venda. Então, ele já configura aqui o sistema de amortização, os juros anual e a data de início de juros. Tá? Se eu voltar aqui para o não, então isso aqui fica tudo travado. Né? Eu não, imagino o seguinte, que ou é sim ou não aqui. Como eu mexi nas duas configurações, eu consigo olhar os dois aqui. Mas ou eu estou trabalhando com financiamento direto, ou eu estou fazendo o financiamento com o banco. Tá? Então, mas é só para exercitar aqui para você entender. Tá? Tem aqui a data de início de juros. A partir dessa data de início de juros, a plataforma vai considerar isso aqui. Tá? Quando eu coloco o crédito associativo aqui, ó, né, eu vou colocar aqui agora. Então, eu vou agora voltar para o modelo que eu estava antes. Então, eu vou pegar aqui, ó, com financiamento com o banco, eu coloco aqui, ó, crédito associativo ou não. Se eu deixar aqui, ó, sim, então eu vou usar crédito associativo. Mais para frente eu vou explicar o que é o crédito associativo. Se eu deixar não, eu estou utilizando o plano empresário. Tá? É bem fácil de entender isso. Então, se não é crédito associativo, é plano empresário. Se é crédito associativo, sim, você está usando habitação popular. Tá? Mais para frente nós vamos explicar esses modelos de financiamento. Tá bom? E o reajuste, se a sua viabilidade tiver inflação, projeção de inflação, você pode determinar aqui se o reajuste é mensal ou anual. Tá? Condição de recebimento aqui, nada mais é do que a sua tabela de vendas. Então você pode definir aqui periodicidade, tá vendo? Entrada, mensal, anual, entrada aqui eu vou colocar aqui uma única, né? Então fica aqui definido, ó. Aqui eu estou usando uma tabela de vendas que eu peguei no apoio, né? Então tem aqui uma de 36 meses aqui, ó. Vou colocar aqui 36, né? Eu pego aqui uma tabela de 36 meses ou de 24, tem aqui no apoio, eu posso escolher, tá vendo? Tudo isso aqui eu já previamente cadastrei no apoio. 36 meses residencial vertical, padrão Minha Casa Minha Vida, 24 meses com repasses nas chaves. Tá? Então, se eu escolher aqui ó, 24 meses com repasses na chave, ele já colocou aqui a tabela. Se eu escolher esse aqui, ó, padrão Minha Casa Minha Vida, ele também já trouxe aqui a tabela. Se eu escolher aqui o 36 meses residencial vertical, já trouxe aqui a parcela. Tá? Então, tudo isso fica aqui configurado para você. Ele já traz o valor total da série aqui, ó. Então a distribuição, eu posso mexer nisso aqui à vontade, tá? Ele só traz, a oferta terreno traz aqui na tela, mas eu posso mexer à vontade. Se eu quisesse colocar aqui 70% aqui, ó, eu tenho que distribuir os outros 10. Tá? Eu colocaria aqui, ó, 6, 6 e 18, por exemplo, tá? Então ele redistribuiu 100%. Estou com a tabela aqui de 24 meses e está tudo certo. No apoio, aqui ó, na velocidade de vendas, eu posso também escolher uma curva 6 meses não linear, 12 meses não linear, 24 meses não linear. Quando eu clico aqui, ó, eu vou lá no apoio e eu posso cadastrar novas curvas. Então, se eu for aqui, tenho curvas novas. Se eu quiser, eu cadastro uma nova velocidade aqui, ó, já está tudo definido para eu usar. Qual que é o legal disso? Toda vez que eu tiver uma curva que eu estou usando bastante de velocidade de vendas, eu venho aqui, né, de velocidade de vendas, eu venho aqui e já vou cadastrar uma nova. Eu posso cadastrar tabela de vendas, posso cadastrar curvas de desembolso, que pode estar relacionado a algo ou não, ou terreno, etc. E aqui eu tenho os periódicos, né, da área de apoio. Então, vou voltar na viabilidade, vou editar aqui, ó, estamos aqui na aba empreendimento, vou pegar aqui essa tipologia, então eu tenho aqui já tudo distribuído, aqui tem a velocidade de vendas, está vendendo aqui todas as unidades, está vendendo mês a mês. Se eu pegar aqui, ó, esta outra velocidade de vendas aqui, ó, ele vende aqui, ele fica quebrado, né? O próprio oferta terreno vende aqui para você, ó, 5 no primeiro mês, 5 no segundo, 5 no terceiro, 2,5 no quarto, 2,5 no quinto. Por que ele quebra esses valores? Por que a plataforma quebra esses valores? Tá? Porque eu faço curva de apoio e distribuição de percentual. Obviamente você não vai vender unidade quebrada, né? Mas se você quiser colocar o valor inteiro aqui, você pode pôr também. Tá? A curva que vem no apoio sempre ela vem em percentual e aí ela quebra as unidades. Quando eu trago para cá, isso aqui está tudo certo, porque na média é o que eu estou vendendo, mas se eu quiser colocar o valor inteiro aqui, ó, não é 2,5, é 3, tá? A própria plataforma vai deixar eu colocar aqui. Lembrando que eu não posso passar o total de unidades, né? Então, a plataforma não deixa eu passar o total de unidades, tá? Então é isso.
Com isso definido, então, ou seja, com as premissas, com as condições de recebimento e com a velocidade de vendas aqui, ó, a plataforma vai calcular para você uma projeção de recebível. Tá? Então, seus recebíveis começam aqui, ó, neste exemplo, no 1/3 de 2024, porque é a data que está sendo considerada de lançamento. Então, se eu voltar aqui, ó, a viabilidade 3 de 2024, início de vendas, quando eu clico aqui, eu vou lá na aba empreendimento, a plataforma calcula aqui dia 1/3 de 2024 a projeção de recebíveis, tá? Mês a mês. E aí, ó, olha só, sai aqui em 1/3 de 2024, vai até 1/9 de 2023, 35 milhões de reais. Estamos distribuindo 44 milhões e 187 mil, né? Porque eu não estou tendo parcelas, deixa eu ver aqui, ó, 44.187 contra 44.187, ou seja, eu não estou tendo juros. Não posso achar porque eu estou repassando bem na chave. Se eu olhar aqui, ó, tá vendo? 44.187 e aqui eu distribuo os mesmos 44.187, tá? O que é esse momento aqui? Ó? 9 de 2026, 35 milhões. Eu tenho aqui uma parcela financiada de 73%. Eu remontei aqui, acrescentei tudo no final. Se eu for lá, aqui na viabilidade, data de entrega 9 de 26. Se eu for aqui de novo, tá vendo? Data de entrega aqui, ó, 9 de 2026, ok? Então é isso. Muito obrigado. Bom dia para vocês aí. Tudo de bom. Ou boa tarde, ou boa noite. Não importa o momento que você está assistindo esse vídeo. Desejo ótimos negócios e vamos para a próxima aula. Valeu.